Fala pessoal, muito boa tarde, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre automação de processos na prática. Eu sou o Renan Salinas, CEO e fundador da Young Solutions, e aqui comigo estão os nossos colegas Ellison Camargo, o nosso PO, né, o nosso Product Owner, e também o Roger Ferreira, nosso executivo de Customer Success, ou sucesso do cliente. Hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente chama de automação de processo inteligente e como que a gente pode transformar os negócios compartilhando casos de sucesso, formatos como a Yankee concebe e entrega os seus produtos aos clientes. E a gente teve essa ideia aí junto ao nosso time de marketing para a gente compartilhar esse conteúdo muito importante com vocês e também qual que é a percepção do nosso cliente um pouco lá na ponta. Então, Ellison e Roger, muito obrigado pela participação de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado. Que seja o primeiro de muitos, né? Tão nervosos por ser o primeiro ou não? Ah, imagina. Só um pouquinho na barriga. Um pouquinho, né? Bom, eu queria propor uma dinâmica diferente, né? E eu achei bacana ter a junção de vocês aqui, porque o Ellison mais do lado no viés técnico, né? Na implementação, na concepção dos produtos, e o Roger ali olhando a cadeia de sucesso do cliente, né? Qual que é a percepção do cliente lá na ponta. Então eu pensei assim, como se fosse um bate-papo mesmo, eu jogando algumas perguntas aqui que me vierem. Lembrando que a galera que estiver assistindo, se quiser fazer pergunta, podem jogar aqui para a gente, tá? Vai pingar no nosso time e a gente vai compartilhar aqui entre os especialistas. E eu pensei em fazer esse bate-papo, assim, o que vocês acham? Bora? Bora, vamos lá. Então vamos lá. Quando a gente fala de automação de processos, né? O mercado tem falado muito agora sobre automação de processos inteligente. O que vocês entendem com uma implementação de um processo inteligente, seja lá na ponta do cliente, com o que o Roger tem mais contato, ou durante o desenvolvimento que o Ellison está mais envolvido? Bom, eu vejo que quando a gente fala, né, de desenvolvimento, né, automação inteligente ali, muito se pensa, né, que o desejo, né, das empresas, né, é ter tudo automatizado, né, e isso é legal porque a gente vê que a galera tem essa necessidade, né, as pessoas buscam muito por isso, só que talvez entender mais a fundo o processo delas, né, saber como utilizar a automação para trazer ganhos reais, talvez seja mais importante do que você querer automatizar toda a sua esteira de processos. Então, é até um trabalho, né, que a gente faz aqui muito bem, né, e aí eu estou puxando um pouco sardinha aqui para o nosso lado, mas porque antes de a gente iniciar qualquer desenvolvimento aqui, né, antes da gente chancelar qualquer projeto, a gente tem uma análise muito minuciosa, né, junto com o cliente, junto com a operação ali, com o chão de fábrica ali mesmo dele, para que a gente garanta que, olha, de fato, a gente entendeu o seu processo,
A gente entendeu onde estão os gaps e aonde de fato a automação vai poder ser incluída para que você tenha o ganho operacional de fato, né? Então, isso é um dos nossos maiores diferenciais ali quando a gente olha para o cenário de automação, né, de RPA, num todo, né? Você também vai nessa linha, Roger? Você acha que é isso? Eu acho que é isso. E como a gente faz toda essa questão do mapeamento e essa questão da clareza dos processos, né, que começam aqui conosco, isso traz para o cliente depois lá na ponta um nível de satisfação muito grande, porque quando a gente de fato vai para a prática com a automação, ela vai de encontro com aquilo que o cliente tinha de expectativa. Então a gente tem muitas verbalizações positivas em relação a isso, sabe? O processo, ele que era muito manual antes, ficou extremamente claro o propósito, né, de desburocratizar toda essa questão manual. E quando a gente mapeia tudo isso, o cliente, quando executa lá, ele consegue ter essa percepção de, cara, realmente, o nosso processo, olha o tamanho que era, olha a quantidade, às vezes, de pessoas envolvidas em um mesmo processo, e agora a gente tem uma automação que consegue resolver isso em questões de minutos. Então, realmente, a questão da clareza do processo traz uma satisfação muito maior para o cliente lá na ponta. Legal. Inclusive, quando você fala de clareza, né, Roger, a gente tem que, como o nome do webinar é na prática, né, a gente vai falar o que de fato acontece na prática, né, porque infelizmente sempre existiram, existem e vão continuar existindo muitos players no mercado que prometem coisas que não são essencialmente não interessantes para o cliente naquele momento ou que estão se aproveitando de algum hype no mercado que está acontecendo, né? Que é o caso da inteligência artificial, né? A gente dentro de casa, você sabe que a gente usa os copilotos da vida, só que a gente sabe que é muito bonito, às vezes, falar para o cliente uma coisa e depois, no fim do dia, a gente sabe que não é essencialmente aquilo e a gente tem uma dificuldade muito grande, inclusive, no mercado, que tem outras empresas tem essa prática, né, junto aos clientes. Na prática mesmo, assim, vocês acham que quando a gente fala da inteligência artificial, não seria melhor a gente continuar na linha que a gente está de colocar o pé no chão e fazer o básico bem feito, ao invés do que, essencialmente, a gente prometer o mundo e acabar frustrando o cliente ali mais para frente? Eu acredito que sim. Eu acredito muito, Renan, em alinhamento de expectativas. E eu acho que isso tem que ficar muito claro para ambas as partes, né, que estão envolvidas em um mesmo negócio. Então, quando a gente fala desse hype que o mercado traz, de inteligência artificial, de que a inteligência artificial pode fazer tudo e você ter ali uma inteligência artificial te previne de, sei lá, muito trabalho manual, enfim. Sim, porém ainda não, porque o conhecimento de inteligência artificial que existe no mercado e tudo mais é novidade para todo mundo meio que está aprendendo no mesmo ritmo. Então, assim, precisa ter a clareza de que sim, existem processos, existem situações em que a inteligência artificial ela vai trazer para você um ganho exponencial, uma escalabilidade muito grande, porém, o como isso vai ser feito, que daí tem que ficar muito claro, né? Porque daí entra justamente nas questões ali dos processos que o Ellison colocou. Às vezes as pessoas elas acreditam muito na questão da inteligência artificial, vão para cima inteligência artificial, porém eu não tenho ainda claro os meus processos, eu não tenho muito claro como essa inteligência artificial vai poder me ajudar e quais são os ganhos que de fato ela vai me trazer na prática. E aí às vezes as empresas se aproveitam disso, né? O mercado às vezes se aproveita desse hype e vai lá e faz as promessas que são promessas às vezes não tão fundadas, e aí não existe esse alinhamento de expectativa, o cliente espera algo que não era muito bem o que a empresa ia entregar, e aí é onde acontece esse rompimento no relacionamento. Sim. Eu sempre falo, né, que a inteligência artificial veio, né, para mudar muitas coisas, né, para quebrar paradigmas que a gente tem, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional, mas, além disso, é saber como usar essa ferramenta, né? Então, existem coisas que já estão no mercado há mais tempo, que têm uma consolidação maior, que vão ser mais efetivas do que talvez a inteligência artificial. Não que vamos dizer assim, essas ferramentas não sejam inteligência artificial. Por exemplo, uma das coisas que a gente usa bastante aqui é reconhecimento de imagem, né? Então, a gente manda uma imagem para automação, ela interpreta aquela imagem e devolve um resultado para a gente.
basicamente o que está acontecendo ali é uma inteligência artificial atuando para identificar elementos, padrões, cores e intenções ali dentro, né? Então, aplicar a inteligência artificial não é de fato só trabalhar com inteligência artificial, mas como o Roger bem trouxe, né? É saber em qual ponto isso se faz necessário e qual é a ferramenta certa. Eu sempre dou um exemplo, né? Que é a mesma coisa que a gente quiser martelar um parafuso. Você vai conseguir colocar o parafuso? Você vai, só que talvez não da melhor forma. E é aí onde a gente tem essa quebra, né, da expectativa. Talvez não vai ficar muito eficiente, não vai atender a expectativa do cliente, né? E isso acaba frustrando, porque é um investimento não só financeiro, mas de tempo, de pessoas ali envolvidas, né? E quando chega lá na ponta, quando a gente faz a entrega e isso não satisfaz, né, aquela vontade, aquele desejo inicial do cliente, isso é muito ruim. Por quê? Porque o cliente ele passa a desacreditar tanto em inteligência artificial, em automação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, de sair comprando qualquer ideia, né, e achando que não, olha, porque a pessoa X está me falando que é algo que eu quero ouvir e não o que eu preciso ouvir, para não acontecer isso. E lá na frente ela se frustrar e ter uma perda maior do que se ela tivesse talvez continuado no operacional braçal ali, né? O retrabalho é muito mais caro do que o trabalho em si, né? Então, é algo Com que a gente está certeza. alinhado e a gente fala muito sobre isso aqui dentro de casa. E eu acho muito interessante que nós somos uma empresa de software, mas o software ele é praticamente o fim, né? Existe todo um processo de tudo isso aqui que a gente está falando para essencialmente chegar no robô, né? Na automação. Isso. Existe, como o Roger falou, alinhamento de expectativa, existe a gente entender de fato o core do cliente, né? Olhar para ele de verdade para o negócio dele. Como o Edson falou, será que faz sentido eu estou colocando aquilo ali só porque é bonito ou só porque o mercado está falando que eu tenho que fazer? Não, de repente existem soluções ou uma solução específica para sanar aquela dor daquele cliente que vai ser muito mais célere, mais barato, mais funcional e mais sustentável, né? Então, todo esse tipo de pensamento que vem, que rege aqui dentro da Ian, que eu acho isso muito bacana, porque a gente vem falando e alinhando com muita recorrência isso junto aos nossos clientes e aqui dentro também dentro de casa com os nossos colaboradores, né? Com certeza. Eu falo, é bem isso que você trouxe, né? O RPA, a automação, é o fim. É a junção da experiência do cliente dentro do processo dele e da nossa expertise em automação. E aí a gente junta, une esses dois conhecimentos e no final sai um RPA, né? Uma automação, um robô ali que vai unir, né, essas duas expertises ali que a gente veio trabalhando durante tempos, né? Então, não é só chegar e falar, quero uma automação, automatiza isso aqui para mim. Não é muito simples, né? Não é tão fácil assim, né? Então, esse processo, né, de entender, conversar, estar junto com o cliente, né, viver ali o dia a dia dele é muito importante. Sim. Demais. Mas com relação a ganhos, né, benefícios, tem algum projeto, seja recente ou não, que vocês participaram, que vocês lembram que o cliente tratou ou que disse para vocês ou para nós que, meu, esse projeto foi muito legal, me deu um retorno X? Tem algum de cabeça assim que vocês lembram? Cara, eu tenho um que o retorno foi muito positivo na questão de gestão de tempo. E o mais bacana é que o cliente ele conseguiu metrificar isso e ele afirma que ele ganhou em todo o processo dele, toda a esteira dele, de 3 a 12 minutos de agilidade na gestão do tempo dele, porque antes ele precisava fazer toda a conferência de contas e toda a conferência ali de faturas, porque é uma automação que gere isso. Ele precisava fazer isso tudo manualmente, ele precisava observar manualmente quais daquelas diversas faturas estariam acima de um percentual média que eles têm que não pode ficar. E aí ele me conta que hoje, com a automação, ele consegue ter um disparo, porque a automação faz isso para ele, dispara avisando ali quais são as faturas que estão próximo ou acima dessa média. E aí, com essa economia, né, ele não precisa ficar olhando para isso, porque a automação já está mostrando,
ele automaticamente consegue ganhar tempo para gerir isso, ou seja, para minimizar qualquer risco que ele poderia ter lá na frente, porque essa ação que a automação faz, ela faz de forma preventiva. Então, é antes do processo final dele ali, ele já tem toda essa conferência e aí ele consegue atuar de forma estratégica com o time sobre como atuar com esses clientes aí, né, de percentual quase batendo ali na média. Então, esse é um case muito bacana que me vem assim na cabeça, que é totalmente ligado à gestão de tempo. Uhum. Esse case é interessante, que eu sei qual que é, porque acabei atuando bastante nele ali, né? E basicamente é gestão de condomínios, né? Então, quando a gente pensa em condomínios, né, não é uma, duas contas, né? São várias contas de consumo. Exato. Que o pessoal recebe em várias datas, porque eles não fazem apenas uma cidade, né? São várias cidades no Brasil. E isso mostra, né, para eles, né, traz insights ali preciosos, porque eles estipularam dentro da automação qual que é o percentual entre a média dos últimos meses que eles julgam como passível ali, aceitável, né? Então, quando a automação identifica que uma conta, né, uma determinada conta de um determinado cliente deles, de um condomínio, passou esse percentual aceitável, a automação aponta. E aí eles fazem um trabalho preventivo para entender o porquê que aconteceu isso, né? Então a gente sabe que contas de consumo, elas geralmente não têm um período específico, né, para fechamento. Elas acontecem aleatoriamente no mês. Então, tem meses que fecham com 28 dias, tem meses que fecham com 35 dias, e essa variação, essa análise é importante para saber se, olha, nesse condomínio aumentou o consumo ou aumentou o período de cobrança, né? O que aconteceu no último trimestre que gerou esse custo maior para a gente? E isso dispara um alerta, porque eles vão lá entender com o síndico desse condomínio, né? Ver se tem algum vazamento, por exemplo, se for uma conta de água, se for uma conta de energia, por exemplo, a gente tem algum lugar que está consumindo mais, né? Teve algum evento que aconteceu que gerou mais demanda de energia. Mesma coisa, contas de telefone, né? Portaria e etc. Então, tudo isso tirou uma carga do operacional deles que antes fazia manual, e aí o tempo até que o Roger trouxe, né, era de 12 a 16 minutos por conta, não era para o processo como um todo, né? Então imagina, Exatamente. Se você tem ali 10 condomínios, são 160 minutos, quase 3 horas para fazer o lançamento de contas de 10 condomínios, cara. Então, cara, era uma equipe grande que eles tinham, que com a automação teve uma redução gigantesca ali, perto de 20 a 25% do tempo que eles estavam gastando, sem contar a eficiência operacional de eles terem esses dados mais claros, né, e isso estar mais visível para que eles possam agir antes dessa conta até mesmo vencer, né, porque a gente sabe que a conta venceu, tem que ser paga. Então, se eu consigo fazer uma atuação antes, às vezes eu nem preciso pagar aquele valor a mais que está sendo cobrado, porque eu identifiquei o problema, né? Ou eu preveni isso, né? E talvez num lançamento manual isso passe batido. E é normal, porque eu tenho várias contas, vários condomínios, e eu não vou ficar lembrando, né, o que aconteceu no mês passado. Sabe o que eu acho muito legal que está acontecendo com esse advindo dos GPTs, né, nos últimos anos? Não sei se vocês perceberam isso também, se vocês têm essa sensação, mas a percepção de benefício que o cliente está tendo da ponta deixou de ser um pouco aquele negócio de vou colocar o robô porque eu preciso mandar pessoas embora, ou se eu colocar eu vou demitir pessoas. Agora a galera está indo muito mais na linha de fato dos copilotos e da automação também, atuar como um copiloto, que é isso que vocês acabaram de falar. Ou seja, inclusive a gente fala isso no nosso pitch comercial. Cara, deixa os processos chatos, os processos burocráticos com as automações. Deixa o ser humano focar no que de fato exige intelecto, né? Isso sempre foi uma discussão, é uma palavra muito forte, né? Mas sempre foi algo que a gente sempre falou muito no mercado, né? Mas agora, com o advento dos GPTs, eu achei que, como foi mais voltado para as pessoas, eu achei que a percepção de valor que os clientes têm sentido, e aí acho que o Roger pode falar com ainda mais propriedade, porque ele está ouvindo o cliente praticamente todos os dias ali, né? Vocês sentem isso também, depois que veio essa questão das IA generativas?
Eu particularmente sinto isso, principalmente com os meus clientes, porque assim, eu acho que está mais claro que um complementa o outro, sabe? Porque eu acho que existia muito aquela questão de troca, né? Se eu coloco aqui uma automação, se eu coloco aqui uma inteligência, eu automaticamente troco o ser humano por ela, então eu perco, né, pessoas, então eu reduzo vagas, e aí eu tenho um custo reduzido, uma redução de custos. Mas não é, na prática, não é bem assim que funciona, né? Porque hoje existe a automação, mas veja, nesse exemplo que nós demos, ela complementa, né? O humano complementa a automação. E aonde é que ganha, né? Onde é que está o custo? Onde é que está a escalabilidade disso? Porque eu posso pegar o profissional que antes conferia faturas, ele ficava lendo faturas, e eu coloco esse cara para fazer uma gestão mais estratégica daquilo que o RPA está fazendo, daquilo que eu tenho, a automação executando. Então, eu posso usar essa ferramenta humana de forma muito mais estratégica, e é isso que as empresas fazem, tá? E aí, como o Renan colocou, eu estou falando com propriedade, porque eu lido com essa base de clientes diariamente. Então, é isso que a gente faz. Eu tenho sempre uma pessoa ali acompanhando, né, o RPA e gerindo as informações que o RPA traz para ela de forma estratégica, para tomada de decisões, para entender, de repente, mudanças estratégicas, sabe? Então, isso, para mim, é muito real e na prática acontece muito, e eu acho que vem muito desse advento, né, de GPT e tudo mais. Então, entende-se hoje, talvez, que a automação e a inteligência artificial e todo esse universo, ele meio que complementa, óbvio, né? Existe ali a necessidade do preparo humano para isso, ou seja, eu preciso conhecer sobre esse universo, eu preciso me inteirar um pouco mais sobre ele, mas elas andam paralelos, assim, sabe? Eu não vejo uma discrepância grande entre elas na prática. Sim. É aquela máxima, né? Automatizar o que pode ser automatizado e humanizar o que precisa ser humanizado, né? Sim, Ficou bonito, hein, Edson? Falou bonito. Tem que anotar essa frase. Pessoal, eu tinha clicado no botão, não errado, né? Tinha clicado em outro botão aqui. O cara é de tecnologia e não sabe mexer nas coisas, né? Mas eu não tinha visto as saudações. Então, boa tarde, Júlia. Boa tarde, Thiago, Marina, Christian, Fabi, o Marcos do nosso time também. Paulo Pinhão. Acabei de chegar de São Paulo, Pinhão. Eu ia te chamar para tomar um café. Acabei não conseguindo. A Alana, o Porto também está com a gente aí. O Vinícius Moreto. O Henry, e temos uma pergunta, duas na verdade, já chegou a primeira, vou tacar o fogo para vocês, aí vocês decidem, viu, Edson e Roger? O Vinícius está perguntando aqui, boa tarde pessoal, fico em dúvida se isso realmente vale a pena, por exemplo, esse caso, geralmente tem uma pessoa para fazer isso, o RPA geralmente é mais caro que ela, do que a pessoa, acho que no caso que ele quis dizer, né? Ou seja, como fazer para valer a pena? Se virem. Brincadeira. Eu vou até trazer um outro case que a gente tem, né? E eu acho que isso vai ilustrar bem aí para o Vinícius qual que é o ganho, né? Que as empresas enxergam, né? Então, quando o nosso cliente, né? Ele entende o porquê que ele precisa do RPA, ele vai conseguir extrair ao máximo esses benefícios. Então, por exemplo, a gente tem um cliente que trabalha com cotações, né? Então, hoje a equipe dele, ele tem uma equipe dedicada lá de 3 pessoas para olhar dentre as plataformas que ele atende todas as cotações que entram, e essas pessoas elas têm que entrar cotação por cotação, item a item, e verificar se aquele item eles comercializam, se eles atendem aquele item, certo? Só que tem um dificultador nisso, são várias cotações por dia, as cotações têm tempo limite para você conseguir interagir com elas, e não são, tipo, horas, são minutos. Muitas cotações, a duração é 10 minutos, 15 minutos, né? Então, são cotações muito rápidas. E aí, o que acontece? Operacionalmente falando, se o cliente ele quer crescer nesse mercado, ele tem que contratar mais pessoas. Por quê? Quanto mais cotações ele abrir, mais ele vai conseguir olhar para oportunidades ali dentro. Com a nossa solução, né, com o RPA implantado nesse cliente, hoje o RPA ele consegue enxergar todas as cotações dentro das bases das plataformas que ele utiliza. O RPA ele analisa item a item com base em parâmetros que esse cliente fornece para o RPA, e aí o RPA ele extrai de todas essas cotações quais são as cotações e os itens que de fato
essas pessoas, né, que antes faziam esse trabalho precisam olhar e fazer a oferta na cotação. Ou seja, em vez da pessoa perder tempo olhando 70%, 80% de cotações que eles não comercializavam ou que eles perdiam por não ter tempo de fazer, hoje eles mais que triplicaram o volume de cotações que eles conseguem enxergar por dia e responder. Por quê? Porque o processo deles ficou mais otimizado, ficou mais rápido. Então, o custo que o RPA gerou para eles foi um custo mínimo versus a lucratividade, né, ao alcance que eles tiveram dentro dessas plataformas, tá? Então, quando você faz essa conta, você entende que, olha, o RPA pode custar mais caro que uma pessoa, só que para o meu modelo de negócios, para eu escalar, eu vou sempre precisar contratar mais pessoas, né? E quando a gente tem tecnologia para escalar, esse custo relativamente é muito mais barato. Talvez você tenha um custo um pouco maior no começo para implantar, entender, fazer esse processo inicial, mas no médio e longo prazo, os resultados são, cara, visíveis assim, total. E é que nem eu falei, quando o cliente entende o potencial disso, cara, é sensacional. A gente tem, nesse mesmo case, né, agora a gente está desenvolvendo uma nova feature para eles, que é para começar a olhar para itens que eles não respondem, porque talvez existem oportunidades que eles não estão enxergando, porque hoje eles estão focados olhando só o que eles respondem, mas estão esquecendo mais de 95% das cotações, porque eles não trabalham com esses itens. Então, qual que é a volumetria de cada item que eu tenho ali? Será que tem itens que são correlacionados com o que eu já comercializo, que os meus fornecedores distribuem e eu só não compro porque eu não tenho essa visão? Então, tudo isso vai agregar para eles, né? Então, olha a sacada desse cliente, né, cara? Olha o universo que ele está entrando e que ele enxergou no RPA esse potencial. Isso é fantástico, né, Edson? Porque não é sempre. Não, putz, cara, é clássico isso que você está falando, é sensacional, porque não é só redução de custo. Às vezes é possibilidade de aumento de receita, que é isso que você falou. Ganho de escala, cara. E ganho de escala. Eu lembro muito de um processo que a gente fez numa das maiores telefonias do Brasil, que na hora que a gente chegou lá, falando assim, nossa, os caras têm 44 mil funcionários, né? Que processo que nós vamos automatizar aqui? Era um processo que tinha 2 pessoas. E aí, isso foi há 6 anos atrás. E aí a gente falou, pô, cara, 2 pessoas num universo de 40 mil, né, que os caras têm, que cosquinha que vai fazer, né? Mas era justamente isso, era uma possibilidade, são 3 vertentes, na verdade, né? Redução de custo, possibilidade de aumento de receita, que é o que você está falando no caso da cotação desse cliente, e esse terceiro, que é o terceiro exemplo, o segundo exemplo que eu estou dando, que é a mitigação de risco. Era um processo extremamente delicado, que 2 pessoas cuidavam, e se uma delas perdessem um dos processos lá, se ele não fosse automatizado, eles poderiam tomar uma multa de $300 mil por caso perdido. Então, se fala muito em redução ou payback, né? Apesar de que, Vinícius, né, não vou mentir, a gente sempre fala para os nossos clientes que projeto de automação que tem um payback superior a 3 meses não é projeto de automação que vale a pena. Talvez precise repensar. Eu até brinco com os clientes, ou eu estou cobrando muito caro, ou a gente escolheu um processo candidato a não ser automatizado neste momento. Mas não é só isso que entra para a conta, tá? A gente considera algumas outras coisas e a gente faz esse trabalho consultivo com os nossos clientes também. Quer adicionar alguma coisa aí, Roger? Cara, é exatamente isso aí que vocês dois falaram. Não acrescentaria nada. Boa. Gente, vamos mandando dúvidas aí se vocês tiverem. Aqui a gente está com 2 pessoas-chave aqui do nosso time, um PO, uma pessoa que cuida e ouve o feedback dos nossos clientes lá no dia a dia. Então, explorem, tá? É importante essa troca aqui junto com vocês. O Paulo Pinhão, nosso conhecido aí, fez uma pergunta mais técnica. Ele falou, como estão os cases de inteligência artificial aplicada aos RPAs operando em tempo real? Por exemplo, dados capturados por IoT, que seriam sensores ou medidores, streaming e etc. O mercado está demandando isso? Eu vou introduzir aqui, depois se vocês quiserem complementar, tá, Elis?
Eu acredito muito no mercado de IoT, tá, Pinhão? Eu acho que a gente ainda precisa ir para a próxima evolução do 5G para isso acontecer, né? Principalmente por conta dos dispositivos móveis. E a possibilidade, quando a gente fala de hiperautomação, é nada mais, nada menos do que a integração da automação de processos com outras soluções. E o IoT não está excluído, tá? A gente acredita muito que, desde de uma gestão de frota até, essencialmente, com uma gestão residencial, cabe sim um processo de automação para a gente, desde fazer um ping numa porta, até solicitar a substituição de um dispositivo, até na parte técnica para abrir um chamado para isso existir. E na parte de inteligência artificial, a gente já usa, dentro de casa, inclusive, nos processos de desenvolvimento, nós temos os blocos de código, né, que é um grande diferencial da Yankee. A gente reutiliza, a gente fala que não desenvolve nenhuma automação do zero, a gente está sempre reutilizando algum bloco de código. E hoje a inteligência artificial já está conectada nesses blocos para, na hora que o Ellison, o time de desenvolvimento, vai fazer a parametrização da automação, a inteligência artificial já faz a sugestão de qual seria o melhor bloco, inclusive já complementando. Por isso que a gente não está com muita pressa de ser low code, né? A gente quer entregar a melhor solução de forma mais célere e com custo-benefício para o cliente que seja atrativo. Mas sim, cara, que está realmente... eu falo que o que me preocupa não é o que está acontecendo na inteligência artificial, é a velocidade com que está acontecendo. Exato. Cada refresh, parece que você dá nas notícias, é uma coisa nova e é muito louco ter a possibilidade de ver isso. É difícil até de acompanhar. Eu acho que, olhando, né, para o cenário até que o Paulo trouxe ali, né, de como que, quando a gente fala, né, de RPA, inteligência artificial, machine learning ali, a gente tem o que a gente chama de hiperautomações, né? Ela não é só o operacional, né? Ela toma algumas decisões ali. E aí, para a gente olhar, tipo, para questões clássicas do dia a dia, que talvez a gente não tenha tão claro isso na nossa cabeça, né, na nossa mente, cara, vou dar um outro exemplo de cliente nosso, né? Gestão de frotas. Então, quando você olha para a gestão de frotas, você tem veículos que possuem hoje, né, rastreadores ali que estão mandando dados em tempo real para as empresas. Muitas vezes, velocidade, temperatura, quanto tempo a pessoa fica com o pé no freio, na embreagem, acelerando, a velocidade que ela está, se está compatível, né, com a velocidade máxima do local. E aí, quando a gente olha para o cenário de RPA, né, e para o cenário de gestão de frotas, a gente tem alguns problemas clássicos, né, que são, por exemplo, gestão tanto de manutenção quanto documentos, multas e etc. ali que podem acontecer. E aí é um trabalho que o RPA pode estar fazendo, né, junto com os dispositivos IoT, para identificar isso e conseguir trazer isso, talvez em real time, para o cliente, para que ele consiga prever possíveis problemas, né? Então, vamos pensar numa transportadora. O cara tem caminhões. Caminhões, cara, a gente sabe, é o mercado mais difícil, é o transporte, porque você precisa ter preço, ter agilidade, tudo é muito caro, tudo é muito longe, existem pedágios, toda uma gestão ali complexa. Então, se eu tenho um equipamento no meu caminhão que está me trazendo informações em real time do que está acontecendo, aonde meu caminhão está, né, e o que eu posso fazer ou não, o RPA ele entra para juntar todos esses dados, né, fazer essa análise e apontar o que a empresa, né, ou a gestora ali daquela frota precisa fazer, se é algo imediato, se é algo que pode esperar, se é uma manutenção de emergência. Cara, tô vendo que meu caminhão está trafegando numa via que é 80, ele está a 100 por hora. Cara, o que eu posso fazer? Posso acionar meu motorista. Tô vendo que meu caminhão está com uma sobrecarga, né? Pode gerar um desgaste ali, seja de pneu, seja no motor, seja no equipamento como um todo, né? Então, o RPA ele vai condensar todas essas informações que estão chegando e vai trazer isso de uma forma muito mais clara. Talvez seja muito semelhante ao que o pessoal hoje tem utilizando BIs, né? Só que a inteligência artificial, né, o RPA ali, ele vai conseguir entender o cenário, saber onde aquilo está acontecendo para determinar se aquilo de fato
é uma situação que eu preciso ou não me preocupar, né? Lógico que existem alguns gaps hoje que a gente tem, como o Renan bem pontuou, que é a comunicação disso, né? Então, quando a gente fala de 5G, é muito nessa linha. Qual que é a velocidade que eu recebo esses dados para eu ser efetivo na minha ação, né? Então, hoje, a maior dificuldade que a gente encontra é em fazer o tráfego, né, dessas informações para a gente disponibilizar isso quanto antes ali para a automação estar fazendo essa análise, tá bom? Perfeito, Ederson. E aí o nosso cliente focar na exceção, né? E não no operacional, que a gente sempre fala, né? Exatamente. É o caso do BI que você falou. O dashboard vai me dar a resposta, não sou eu que vou ter o trabalho de montar para essencialmente ter o retorno, né? Esse é o nosso foco aí. Pergunta do Vitor Moreto. O ganho de tempo. Obrigado pela pergunta, Vitor, e o Pinhão e o Vinícius também. Vão colaborando aí, galera. Nós estamos aqui para isso. O ganho de tempo pela utilização de RPA em tarefas repetitivas e delicadas é importantíssimo e existem essas 3 vertentes imensuráveis: ganho de tempo, possibilidade de aumento de receita e redução de custo. Quais linguagens o time de dev trabalha na Yankee? Trabalhávamos com Python há 5 anos atrás, tá, Vitor? E aí migramos, né, os nossos blocos de código e, consequentemente, a conexão entre eles para Java. E até se o Ellison quiser explicar um pouco mais tecnicamente, mas é basicamente isso, tá? A gente tem ali... essa foi a grande sacada da Yankee desde o início, né? A gente sabia que não ser low-code poderia nos gerar um ônus na hora de implementar a solução para o cliente. Sabíamos que precisavam ser céleres na produção, porque não adianta gerar um resultado para o cliente e eu também demorar 2 meses, 3 meses para implementar um projeto. Então, nós criamos o que a gente chamou de blocos de código. Agora nós abrasileiramos esse nome, porque eles estavam com o nome de Building Blocks, né? E os blocos de código, são eles que nos permitem, ou permitem o nosso time técnico, onde o Ellison capitaneia esse time, em produzir e conectar esses componentes para a gente produzir automações de forma mais célere. A gente fez essa opção, né, Renan, até para... a gente sabe, né, que os nossos clientes, né, eles têm os mais diversos ambientes, né? Então, quando a gente trabalha com linguagens, né, que rodam em qualquer ambiente, o ganho para a gente, para o cliente, é excepcional, né? Então, a gente talvez se limitar em algumas tecnologias, a gente viu que talvez isso iria esbarrar no cenário do cliente, aonde esse RPA iria rodar ali, né, onde ele iria executar, e essa mudança para o Java mesmo foi o que possibilitou a gente alcançar outros ambientes, né, expandir outras áreas que antes a gente tinha que se limitar por conta da linguagem, mas basicamente é o que você trouxe mesmo, né? A nossa intenção é criar como se fosse um Lego, né? Então a gente cria os blocos de código e eles se conectam entre si. A partir disso, a gente desenvolve um fluxo de automação e esse fluxo é responsável por operacionalizar alguns processos ali, ou quase todos os processos dos clientes. Muito bom. E, Roger, quando a gente fala... É legal que, assim, o Webner chama RPA na prática e tudo que a gente está falando aqui é prática mesmo, tá, pessoal? É o que acontece no nosso dia a dia, né? Não é nada conjecturado, não. É case de cliente real, os caras que estão aqui no dia a dia, que a gente está colocando na mesa aqui para bater esse papo com vocês, na prática mesmo, né? Skin in the game. E quando eu gostei muito, Roger, quando você falou da gestão de expectativa com o cliente, né? E esse é um grande desafio do time de Customer Success, né? Qual que tem sido, né, se você fosse fazer um relatório compilado, assim, o que você tem sentido aí dos clientes com relação à expectativa, que quando eles contratam automação, o que você tem sentido aí? Que o maior objetivo, o maior foco, né, da grande parcela de clientes que nos procuram é para que eles consigam mitigar erros, que eles consigam ter algo que seja mais fluido, algo que seja mais rápido, algo que seja escalável. Então, boa parte das reuniões iniciais que nós fazemos aqui com os clientes, quando geralmente eles estão apresentando para a gente, né, o passo a passo dos processos, ou até mesmo ali após, né, a venda concretizada, que daí vem para a esteira de desenvolvimento /CS,
a grande preocupação desses clientes é o quão ágil esse processo pode se tornar, quão rápida a automação pode processar o que ela, né, pretende ser processado, o quanto de tempo que, de repente, vai precisar disponibilizar para alguém olhar para isso, ou se vai precisar olhar para isso. Detalhes, assim, que às vezes, quando a gente fala do processo, e a gente está fazendo ali no dia a dia, não parece que é tão relevante, mas quando a gente fala que vai colocar uma automação, parece que vira uma chavinha na cabeça do cliente e ele começa a olhar para pontos que ele não olhava antes. Então, para detalhes mínimos, e aí a maior preocupação deles é, de fato, o tempo que isso, né, a escalabilidade, porque isso traz uma grande escalabilidade para a área e para o negócio como um todo. Como que eu posso, de repente, utilizar o recurso humano que eu tenho ali para uma outra atividade, e aí eu volto, né, na questão que eu disse. Eu vou precisar despender de tempo para olhar para essa automação ou eu não preciso fazer isso? E, óbvio, existe todo o apoio aqui da Yankee na questão de sustentação em relação a essas automações, então não é nem sempre necessário, depende muito do processo do cliente, se ele quer incluir ou não, se precisa ou não, mas da preocupação de eu posso utilizar esse recurso humano para, de repente, uma outra tarefa, enquanto a automação faz essa. Enfim, então são esses os detalhes, né? E eu acho que se eu fosse resumir, talvez a grande preocupação de todos eles, eu acho que eu resumiria nessa questão do tempo, porque eles vêm já com essa expectativa de redução do meu processo, redução do meu tempo, eu vou poder utilizar os meus recursos humanos para outras atividades. Então, essa é uma das grandes expectativas, barra, muitas vezes, o processo em si. Porque quando o cliente chega para a gente, ele, às vezes, tem, né, a ideia de que eu tenho o meu processo tudo muito bem claro, porque eu faço ele todos os dias. Mas quando ele precisa mostrar esse processo para a gente, às vezes a gente ajuda, inclusive, em melhorias no próprio processo. Cara, será que a gente não pode utilizar isso aqui de uma outra forma? Será que a gente não pode fazer isso aqui? Esse caminho aqui é mais fácil. Então, a gente acaba meio que dando esse norte também para o cliente, porque uma das grandes preocupações dele é ter o processo estruturado para que a automação rode de uma forma em que ele não precise se preocupar. E aí é onde entra a questão do tempo. Então, para mim, esses dois pontos meio que arrematam assim, toda a expectativa do cliente Yankee hoje. Putz, legal, Roger. É quase que uma obrigação moral nossa, né? Falar para o cliente, pô, a gente está no mercado há 12 anos, né? Sim. E o cliente está nos contratando para isso. O que custa, né? Eu ajudar o cliente a entender e falar assim, cara, será que realmente não dá para ir por esse lado? Pelo menos é isso que se espera a gente como consumidor, né? Quando você vai numa loja, pô, é o vendedor que está lá vendendo o dia inteiro, né? Então se espera no mínimo uma consultoria, né? Um direcionamento, Sim. né? Sim, exatamente. Não é puxando sardinha para o nosso lado, mas fazemos isso, tá? A gente faz Fazemos isso, isso muito bem, inclusive. a gente faz isso, a gente tem essa preocupação e tem muita gente que não faz, infelizmente. Quantos clientes não chegam aqui falando, meu, acabei de sair de lá de uma experiência ruim e eu preciso desse direcionamento de vocês. Então, realmente, muito, muito interessante. O Vinícius complementou, o Vitor, perdão, complementou que ele achou muito interessante a nossa fala sobre o Yankee Studio, mostrou que até o time de tecnologia se inovou. Foi difícil essa transição para o Java? Foi, assim, eu falo que tudo que é planejado, né, e é feito de forma cadenciada, né, cascateada, a gente consegue sofrer menos, né? Nessa migração, acho que a gente conseguiu atingir isso. E o mais importante do que a linguagem em específico é o quanto que você e a empresa se sente confortável com aquela linguagem de programação, né? Eu ouço uma coisa dos clientes com muita frequência, principalmente de grandes bancos, que é a continuidade do negócio, né? Então, basicamente, a preocupação deles e de qualquer contratante e se acontecer alguma coisa amanhã com a Yankee, como é que fica meu robô? Né? Basicamente é isso. E quando a gente fez essa migração do Python para o Java, foi pensando também na quantidade falo assim, é muito mais fácil hoje achar um desenvolvedor Java do que um desenvolvedor de plataforma de RPA de mercado. Então, foi nessa linha estratégica que a gente seguiu e é isso que a gente tem seguido dentro do Yankee Studio, tá, Victor? Pessoal, a gente está caminhando aqui para o nosso finalzinho, tá? Tem mais algumas perguntas. Falei, ô Ellison, que Roger quer passar rápido?
quase acabando já. Verdade. Passa Verdade. rápido pra caramba. Uma parte 2 aí para continuar, porque tem vários Exatamente, tem que ter temas, uma né? continuação. Não, cara, a gente começa a conversar, vai embora, né? É. E o Vinícius falou, ó, essa pergunta do Vinícius é boa, hein? Ah, eu vou tacar para vocês. Vou deixar pro S e pro Roger. Existem processos que não vale a pena automatizar pelo custo, tamanho de projeto, tipo e etc. Cara, E aí? quando a gente olha, né, para automação, né, a gente sempre quer automatizar o que é mais complexo, mas a gente tem situações onde o processo é simples, só que ele é moroso, né? Ou eu tenho muitas repetições desse mesmo processo simples durante o meu dia a dia. E aí, a gente olhando para o RPA, você fala assim, pô, mas eu vou automatizar talvez só a emissão desse documento. Só que, cara, quando você olha para o seu processo ali, né, para o seu dia a dia, essa emissão te custa tipo, o dia todo para fazer ela. Embora ela seja simples, você emite 500, 600, 1000 notas talvez por dia, né? Então, olhar para o RPA não é só a questão da complexidade do processo ou do tipo de execução que a gente vai fazer, e sim o benefício que isso vai trazer para você, para sua empresa, para sua equipe, né? Então, cara, existem muitas empresas que talvez não conseguem enxergar o RPA dentro dela, porque olhando muito macro assim, né? Tudo acontece, tudo funciona, tudo está muito bem. Só que talvez você não está olhando para as coisas novas porque você não está tendo tempo de olhar para as coisas novas. É o mesmo exemplo que a gente fez internamente aqui quando a gente migrou do Python para o Java. A gente poderia continuar com o Python porque funcionava muito bem, né? Só que se a gente talvez tivesse continuado com o Python, a gente hoje não teria espaço para olhar para as coisas novas, para integrar coisas novas, trazer novidades para os nossos clientes, né? Então, o RPA, a automação, né, dentro de um negócio, ela vai muito nessa linha, né? Então, às vezes o seu processo funciona certinho, é um reloginho ali, cara. No dia tal as coisas acontecem, das 8 às 18 corre tudo perfeitamente. Só que será que só isso vai fazer o seu negócio prosperar, né, se eternizar ali, né, ele ter uma vida longa, né? Então, talvez você conseguir entregar um a mais sem ter, né, que mudar a sua estrutura, né, aumentar o seu custo ali, ou o ganho operacional que você vai ter é o que vai definir se o RPA faz sentido ou não para você. E garanto, todo o processo é passível de automação. E o Vinícius também complementou. E quando eu não sei o que precisa automatizar? Ou talvez o que é melhor para fazer RPA? Eu lembrei do nosso Discover, né, Roger? Exatamente. A gente pode te ajudar com isso, né? A gente tem como ajudar. E, inclusive, eu vou trazer um exemplo que acho que há uma semana no máximo aí eu tive com um cliente meu. Nós estávamos, que eu acho que meio que responde a pergunta anterior também. Nós estávamos em uma esteira de desenvolvimento de um projeto que era muito complexo. E aí, em determinado momento, o cliente falou: eu quero abrir também aqui um segundo desenvolvimento, mas eu tenho um processo hoje aqui, eu não sei se esse processo ele funciona dentro de um RPA, não sei se eu consigo, né, automatizar ele, mas eu gostaria de entender se eu consigo ou não. Como é que a gente faz isso? E aí a gente tem um discovery que a gente faz aqui, a gente mapeia, né, a gente vai ou faz isso de forma online ou vai no presencial, enfim, mas a gente olha para os seus processos hoje que são feitos de forma repetitivas e manuais e a gente te ajuda a entender quais deles a gente pode, de repente, colocar lá o RPA para te ajudar. Então, tem um apoio técnico para isso, e aí conta com o nosso time técnico, nosso time de arquitetura, e eles vão olhar para os seus processos, né? Eles vão olhar para o processo que hoje é feito de maneira manual, e eles vão te contar, olha, esse aqui a gente consegue, ou esse aqui até consegue, mas ele é né, uma cauda um pouco mais longa na questão do desenvolvimento, na questão de, às vezes, também aperfeiçoamento do processo, que foi algo que a gente falou muito aqui. Então, assim, eu tenho um processo, mas hoje esse processo não está muito claro, não está muito definido, então para que caminho eu vou para que esse processo, né, seja automatizável no futuro? Então, a gente entrega todos esses pontos e aí decide juntamente ali com o cliente qual caminho atacar primeiro. Perfeito. Muito bom.
Nós que agradecemos, Vinícius. E Vitor, claro, ele perguntou se ele pode passar na ENC algum dia para conhecer. Deve, vem aí. Só não vou prometer Vem que nos você vai tomar visitar. café, talvez você tome cerveja. Um dos dois vai Mas tomar, vem. talvez os dois, mas... Gente, eu queria agradecer de novo a participação de todos vocês, em especial aqui Roger e Ellison pela ajuda. Sei que vocês estão aí na correria do dia a dia e tirar vocês dessa imersão, né? E para vir aqui colaborar com a comunidade em si, né? Falando sobre o que de fato acontece na prática de implementações de processos, é muito valioso e a gente reconhece muito isso, tá? Então, obrigado mais uma vez pela participação de vocês. E se você, agora eu vou dar uma de blogueirinho, né? Se vocês não seguirem a gente ainda, sigam. A gente está gerando cada vez mais conteúdo nesse sentido, tá? A fim de colaborar e mostrar um pouco do nosso track aí no mercado, o que a gente vem fazendo, implementando nos nossos clientes. E a gente deve produzir algo nessa linha nas próximas semanas, próximos meses. Então, valeu pela participação de todos e um grande abraço. Até a próxima, pessoal. Valeu. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Até. Tchau, tchau.